Olá a todos, meu nome é Clayton Valtric, eu estou aqui hoje com os meus colegas Henrique Everton Dalponte e Manuel Oliveira. Nós vamos apresentar um trabalho referente à metodologia SATIC 2030 na disciplina de vibrações acústicas. O tema do nosso trabalho será cuidados de pragas usando o som. Bom, começar explicando um pouquinho, né, o básico, bem básico mesmo, o que seria vibrações acústicas, certo? Bom, aqui nessa imagem nós temos uma caixa de som emitindo som, certo? O que vai acontecer exatamente ali? Tu vai ter as moléculas do ar se juntando com o som, assim gerando efeitos como a rarefação e a compressão, e fica alternando de um em outro, de um em outro, certo? E esse som tem como, seria um método de leitura que a gente vê ele, seria em ondas, certo? Ou seja, acústica seria o estudo do som e vibrações seria o estudo da onda que a acústica gera, certo? Por isso nós estudamos essas duas matérias juntos. Agora falando um pouco sobre a audição humana, certo? O ser humano, ele escuta uma frequência entre 20 e 20 mil Hz. Entretanto, nós escutamos na frequência de 20 Hz, porém, uma potência sonora a partir de uns 70 decibéis. Ou seja, nós escutamos de 20 Hz, porém, abaixo de 70 decibéis nós não escutamos nada, e acima de 120, mais ou menos, nós também não escutamos nada. Porém, conforme vai entrando, no caso vai aumentando a frequência, de 20, vai para 50, 100, 1000, 5, 10 e 20 mil Hz, nós vamos ter alterações na potência sonora. Bom, no gráfico nós temos o limite da audibilidade, que seria toda essa área externa, daqui até lá em cima. Nós teremos a parte da música e a parte da linguagem. Bom, o que seria o limite de audibilidade? Esse limite seria, vamos supor, imagine você e um colega, certo? Os dois estão conversando, porém um está neste canto da sala e o outro está lá do outro lado. Vocês começam a conversar, porém vocês não entendem o que o outro está falando. No caso, vocês compreendem que cada um está emitindo sons, só que vocês não conseguem entender, você quer decifrar isso. Vocês começam a entender a partir do momento que a frequência e a potência sonora entram na parte da linguagem. O que isso quer dizer? Tá um mais próximo do outro, vamos supor que agora está eu e meu colega um na frente do outro. Nós estamos conversando e cada um está se entendendo, vamos assim dizer. Eu estou conversando, ele sabe que eu estou conversando com ele e está entendendo. A parte da música seria a instrumentação, instrumentos. Tu consegue, vamos supor, distinguir um ruído comum de um ruído de um instrumento, desde que compreenda essa área aqui. Nesse slide aqui nós temos demonstrado o que seria sons, infrassom e ultrassom. Sons seria tudo aquilo que o objeto estudado, ou o animal estudado, consegue escutar. No caso aqui seria o ser humano, ou seja, o ser humano consegue escutar de 20 a 20 mil Hz. Ultrassons seriam os sons além do que o objeto de estudo, o ser humano, conseguiria escutar, e o infrassons seria tudo abaixo, ou seja, todas as frequências acima ou abaixo de 20 a 20 mil Hz, o ser humano não consegue escutar de maneira alguma, salvo algumas exceções muito raras. Aqui nos infrassons nós botamos os exemplos da baleia, e no ultrassom nós temos o exemplo do morcego. Agora nesse slide aqui nós temos em laranja o campo auditivo do ser humano e mais alguns outros animais.
Aqui nós temos o elefante e a topeira, certo? Que escutam próximo de 0 Hz e um pouco acima de 20 Hz. Esses animais são até mesmo capazes de escutar um terremoto antes mesmo que ele chegue para nós. Após eles, aqui nós temos o cão e o gato, que escutam basicamente assim, na nossa mesma frequência, próximo de 20, porém eles passam do 20 mil Hz e vão até 40 mil Hz, ou seja, esses animais conseguem escutar além do que nós escutamos. Por isso, volta e meia vai ter alguns sons ou alguns lugares que o cachorro vai ficar muito agoniado e tu não vai entender por quê. Porque provavelmente ali tem algum ultrassom que está incomodando muito ele. E na faixa em roxo, nós temos o exemplo do morcego e do golfinho, certo? Que são dois animais que conseguem escutar em faixas muito grandes. Nesse caso aqui, ficaria algo em torno de 10 mil Hz até 160 mil Hz. Bom, pessoal, dando continuidade com o que o Clayton já falou, agora a gente vai falar sobre o repelente ultrassônico, que é o foco do nosso trabalho, o controle de pragas utilizando som. Praga. Praga, para mim, é um camundongo, um morcego, é um animal que vai na propriedade, come, estraga, faz sujeira. Assim como para outra pessoa, uma praga pode ser um animal doméstico, um cachorro que invade a casa, faz sujeira, um gato, um gambá. Então, praga é muito relativo ao que é a necessidade de cada pessoa. E aqui na imagem, a gente tem um emissor ultrassônico, que é um equipamento como esse, tem a praga representada pelo camundongo e tem o ser humano. Na imagem, a gente consegue ver que aqui o emissor está produzindo ondas que está atingindo o animal. Mas o ser humano que está no mesmo local não está ouvindo essas ondas. Isso ocorre por quê? Como o Clayton mencionou no slide anterior, os animais ouvem em frequências diferentes do ser humano. No caso da imagem ali, o camundongo ele ouve basicamente na mesma faixa do morcego, do golfinho, que seria, ele consegue ouvir frequência muito acima do 20 mil Hz. Então, quer dizer, nessa imagem, o emissor ele está uma frequência acima do 20 mil Hz, onde o camundongo vai estar ouvindo o som e o ser humano não. E qual é o som que o camundongo vai estar ouvindo o som? Aqui só uma imagem do equipamento, ele, a fontezinha dele conectada na tomada. A gente vai ligar o equipamento agora. A primeira faixa de frequência que ele emite começa em 3 mil Hz. Esse é o som que o animal está ouvindo. No caso agora que a gente está ouvindo, o animal vai estar ouvindo porque está com uma faixa semelhante à nossa e dos animais. Agora passando para 4 mil Hz, 5 mil Hz. Como você pode perceber, já tem um pouco mais de dificuldade para ouvir o som. 7 mil Hz, 8, 13. Quando vai chegando 13 para cima, 15, varia de cada ser humano, né? Não é que todo mundo vai ouvir de 20 a 20 mil Hz. Uma pessoa pode ouvir, digamos, até 15 ou até 13, varia muito de cada pessoa. Mas passou do 20 mil Hz, o ser humano não ouve. Aqui já está numa faixa bem próxima do 20 mil Hz, então eu praticamente não ouço nada. O Clayton que também está gravando não vai ouvir, e provavelmente vocês também não vão estar ouvindo, porque vai estar acima da faixa que o ser humano ouve. Mas o que acontece? A gente não está ouvindo, mas um camundongo que talvez vai estar no local, ele vai estar ouvindo isso. Por quê? Porque vai estar dentro da faixa do som que ele ouve, da frequência. A gente não está ouvindo nada, mas qual é o som que o animal nesse momento está ouvindo? É esse barulho. É dessa forma que esse aparelho funciona. Vou até deixar ele aqui ligado. Ele está ligado, a gente não está ouvindo nada. Mas o que acontece? O equipamento desse, digamos, pode-se dizer que ele é um repelente ecologicamente bem. Por quê? A gente não precisa utilizar inseticidas, uma ratoeira, digamos, com o controle do rato. Você vai ter que ir lá comprar o veneno, uma ratoeira, fazer o controle. O que vai ser o controle da ratoeira do inseticida? Você vai matar o animal. Com o equipamento desse, você não vai matar ele. Por quê? Você vai instalar no seu local, digamos, vou instalar aqui perto da próxima porta e vou deixar ligado, digamos, por 2 semanas. Você vai começar a sentir os efeitos. Antes disso, não. Você tem que deixar ele ligado direto.
Comprou hoje, instala e deixa ali. A partir de 2 semanas você vai começar a perceber que os animais que estavam no local não vão estar mais. Por quê? Porque eles vão estar ouvindo esse som 24 horas por dia. Imagina 2 semanas ouvindo esse som. O animal fica incomodado. E essa é a função desse equipamento. Ele não mata, não prejudica o animal, ele afasta. Então pode ser, digamos, que um repelente ecologicamente correto. Porque você não vai matar o animal nada, você vai incomodá-lo, fazendo ele se retirar do local. Isso também funciona muito para a reprodução dos animais, porque eles não vão conseguir se reproduzir um equipamento desse utilizando. Então o que você faz? Você compra o equipamento, instala e deixa 2 semanas lá. 2 semanas você vai perceber que os camundongos ou morcego que for da sua praga vai estar saindo do local, mas você não vai desligar, deixa direto esse equipamento, porque ele é um equipamento que você tem que ser contínuo, deixa lá para sempre. A gente tem esse equipamento já faz mais de ano, a gente ligou, comprou, botou lá e deu, deixamos lá. A gente já, ótimo resultado a gente teve na propriedade, só que a gente nunca desliga, deixa lá, porque ele tem um custo muito baixo de energia. O consumo dele é muito baixo, então vale a pena, porque o que acontece? Utilizei 2 semanas, os camundongos foram embora, agora eu vou desligar. Não, deixa ligado, porque senão eles voltam. Não é como foi falado, não vai matar o animal, você só vai afastá-lo. E se você deixar desligado, possivelmente ele vai voltar. Boa tarde, meu nome é Manuel e dando continuidade ao trabalho, eu vou falar um pouco sobre as posições do aparelho. Ele tem de 1 até 8 posições. Só que do 1 até o 6, o ideal é não utilizar onde transita pessoas, pois ele começa de 3.000, ele vai até, esse aparelho vai de 3.000 até 55.000 Hz. E o ser humano consegue ouvir, detectar de 20 Hz até 20.000 Hz. Aí a posição 7 e 8, ele é de 20.000 Hz para cima, aí no caso não acaba danificando o auditivo do ser humano, como a gente consegue demonstrar aqui no quadro. Aqui, essa faixa etária é onde que o ser humano escuta, consegue ouvir, que já foi explicado anteriormente. Esse aparelho, ele começa com 3.000 Hz, que vai começar daqui para frente. Daqui é o 20.000 Hz, até onde que o ser humano consegue escutar. Aqui é o ultrassom. Daqui para frente, o ser humano já não danifica o ouvido do ser humano, o ser humano não consegue ouvir. Aí é só, no caso, só as pragas que acabam ouvindo e espantando elas do local desejado. Vou falar um pouquinho agora sobre os custos. O custo desse material, ele varia entre 200 a 300 reais. Depende do modelo, se é modelo, marca, se é um modelo subterrâneo ou de uso interno ou de uso externo. Em relação aos inseticidas, ele é bem vantajoso, pois os inseticidas, conforme vai acabando, vai tendo que repor. E nesse caso não, nesse caso é só vai ter que comprar uma vez e depois é só quando precisar deixar na tomada. Ele não vai tendo que repor com equipamento com um equipamento químico. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a parte eletrônica dele. Aqui é um potenciômetro, que depois eu vou mostrar na parte de dentro, que aqui tem umas posições, né, como já foi mostrado, posição 1 a posição 8. Aqui é a entrada do carregador, ele é como se fosse usado um carregador de celular, que transforma de 220 alternado para corrente contínua de 24 volts. Lá em cima eu possui 2 LEDzinhos. O primeiro mostra quando está ligado ou desligado o equipamento, e o segundo quando passa com o ultrassom, que passa de 20.000 Hz, que é dali acima que o ser humano não prejudica o auditivo dele. Aqui é a parte interna dele, ou seja, aqui é onde que foi a alimentação dele, o carregador. Ele alimenta a placa e a placa que alimenta o sistema inteiro. Aqui é o potenciômetro, como eu mostrei lá dentro, por fora. Ali é onde que ele altera as posições, a frequência desejada para cada praga. E aqui é um buzzer, que é um alto-falante. Ele é onde que recebe a frequência e manda para fora para
fazer a função da eliminação das pragas. Aqui, nesse caso, ele tem como se fosse um amplificador. Ele, ao invés de espalhar várias caixas iguais e conforme ter... Ah não, eu quero trocar, quero espantar só os ratos. Não, agora eu quero espantar só os cachorros. Aí eu não vou ficar trocando caixinha por caixinha. Eu tenho umas 4, 5 espalhadas. Aqui a gente pode controlar, fazer uma central e aqui só alimenta as outras caixinhas de som, que vai espalhar o som, o ruído para cada praga que deseja, que está configurada a frequência de potenciômetro. Concluímos que esse trabalho, esse equipamento, ele é bem eficaz. Questão aí de passar bastante, em 1 semana, 2 semanas, ele já está mostrando efeito. E ele faz, o funcionamento dele é perfeito. E também a gente conclui que essa método avaliativo de SATIC 2030 é um método bem interessante, que ao invés do professor estar em sala de aula explicando para a turma, o aluno vai de atrás, busca o conhecimento, e não só da matéria, e sim de matérias distintas que acabam auxiliando no trabalho, como no nosso caso é a eletrônica, que a princípio a gente começou com acústica e vibrações, mas teve a eletrônica dentro ajudando a acústica e vibrações.